Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, no vídeo anterior, nós falamos sobre lucratividade da reprodução de peixes ornamentais. Eu mostrei através de cálculos, mostrei algumas estatísticas, mostrei estudos, onde mostra claramente que é muito rentável a reprodução de peixes ornamentais. Mas você deve estar se perguntando, mas quais espécies de peixe ornamental que eu posso reproduzir? Posso coletar qualquer peixe na natureza e colocar para reproduzir? Posso, se você já é aquarista, você tem lá o seu peixe, a espécie de peixe, a variedade que você mais gosta. Mas será que você pode reproduzir essa espécie? Ou melhor ainda, será que essa espécie poderia estar em seu aquário? Vamos dar uma olhada no final desse vídeo, você vai esclarecer todas essas dúvidas. Você terá a resposta a todas essas perguntas. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a quantidade de peixes que existe no mundo. No mundo existe aproximadamente 24 mil espécies de peixes. Dessas 24 mil espécies de peixes, mais de 5 mil se encontram no Brasil. Desses mais de 5 mil peixes ornamentais que se encontram no Brasil, em torno de 3 mil está na Amazônia. Portanto, se você quer começar a reproduzir, um conselho, uma ótima opção, peixes amazônicos. São peixes muito lindos e que todo mundo, quem tem aquário plantado, quer colocar peixe amazônico, os gringos lá fora adoram os peixes amazônicos. Então nós temos aqui alguns tipos de peixes que são encontrados no Brasil e todos eles podem ser reproduzidos em aquário, pode ir para nossos aquários, a salvo algumas exceções, ou seja, desses mais de 5 mil, quase todos podem ir para nossos aquários, para nossa reprodução. Então você pode ver que grande parte da ictiofauna do mundo está no Brasil, está na nossa Amazônia. Então o Brasil, naturalmente, já tem um grande potencial de ser um grande exportador de peixes ornamentais. Mas graças à falta de incentivo, nossa política pública que não ajudou, mas isso não é só culpa do governo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre as políticas públicas em relação à reprodução de peixes ornamentais. Então o Brasil poderia ser um grande exportador. Hoje isso está mudando. Nós ainda chegaremos a ser um grande exportador de peixes ornamentais. Mas antes de entrarmos na legislação, falarmos um pouco sobre política pública, das mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos, o que são os peixes ornamentais? Antigamente a gente achava que peixe ornamental era aquele peixinho bonitinho, fofinho, lindinho, um monte de inho que nadava em nossos aquários. Só que hoje, com o pessoal do aquarismo jumbo, os amantes dos aquarismo jumbo, fez que isso mudasse. Hoje em dia, qualquer peixe, não importa o tamanho, você pode colocar em seu aquário e fazer com que seja um peixe ornamental. Aqui nós temos alguns exemplos aqui, vocês podem achar até que é um absurdo. Por exemplo, alguém colocar um poraquê, que é um peixe elétrico no aquário. O Renato Monterani, que é um dos ícones do aquarismo brasileiro, tem um canal chamado Peixe Grande Aquarismo, é muito bom e dá muitas dicas, ajuda muita gente. Ele tem um aquário de poraquê. Eu não teria coragem, mas um outro exemplo que você pode duvidar também que tenha é aquário com pirarucu. A maior desse peixe chega a 2 metros, 2 metros e meio de tamanho. Eu vendi alguns kings, em torno de 10 a 15, não me lembro direito, para um rapaz aqui na minha cidade, algum tempo atrás. Cheguei lá, coloquei os kings, ficou nadando belezinha, lá bonitinho. O aquário dele é um aquário de 480 litros, mas não é um aquário comprido, é um aquário, ele é um cubo quadrado. Aí eu cheguei lá, outra vez já tinha alguns acarabandeira. Já fiquei meio assim, mas o aquário dele, ele comprou os peixes, não vou questionar o gosto dele. Aí passado algum tempo, voltei lá, o que que tinha? Tinha traíra, tinha 2 pirarucus novos, juvenis lá dentro, 2 pirarara. Adivinha quantos king tinha lá dentro? 1 king apenas.
as pirarara, os pirarucus comeram os outros, os king. Eu falei pra isso, vai dar merda, isso não vai prestar. Assim como não prestou, que comeu, os outros peixes comeram quase praticamente todos os kingios dele. Eu nem sei como é que está esse aquário dele hoje. Um aquário de piranha também eu nunca vi pessoalmente, já vi vídeos, é muito bonito. Tilápia em aquário, também muita gente tem. Pacu também, um aquário grande, esse aqui, inclusive esses aqui estão em aquário. E até tubarão, se você tem um aquário, por exemplo, um aquário, por exemplo, tem uns exemplares de manguna. São peixes muito bonitos, mas que não me agrada. É eles, eu aqui e eles lá, de lá do outro vidro, bem longe. Eu já dei a resposta, mas vou refazer a pergunta novamente. Posso reproduzir ou manter qualquer peixe em meu aquário? Não. Por quê? Para entender melhor a situação, devemos analisar dois períodos da nossa história. Um até 1º de maio de 2020 e outro após 1º de maio de 2020. Até 1º de maio de 2020, pouco mais de 700 espécies de peixe poderiam ser coletados, poderiam ser reproduzidos em aquário, em tanques. Isso gerava um problema para os piabeiros. O que são os piabeiros? São aqueles caras que vão lá, entram dentro d'água, embrenham dentro dos rios, daqueles alagados, para coletar os nossos peixes ornamentais. Eles tinham uma grande quantidade de peixes, mas poderiam coletar poucos, o que fez com que muitos mudassem de atividade. Mas, no entanto, contudo, todavia, a partir de 1º de maio de 2020, isto mudou com a promulgação da Instrução Normativa número 10, de 17 de abril de 2020, que entrou em vigor a partir do dia 1º de maio. O que mudou? Você não tem mais uma lista de peixes permitidos. Você tem apenas uma lista de peixes proibidos, ou uma lista, ou duas, ou mais de uma lista. O que fez que aumentasse consideravelmente essa quantidade de peixes que pudessem ser coletados. Isso facilitou e muito a vida de tanto dos piabeiros, quanto dos donos dos lojistas, dos exportadores. Tá, mas que listas são essas? Tudo bem, eu já posso reproduzir qualquer peixe que não estão nas listas de proibição. O que são essas listas de proibição? São listas de peixes que estão em extinção. Nós temos hoje, basicamente, duas listas no Brasil. Existe uma lista internacional, eu não me recordo o nome dela agora, mas basicamente, para nós, existem duas listas que devem ser consideradas. A portaria do MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, 445, e o livro vermelho das espécies ameaçadas. Livro vermelho que não é vermelho, é azul. Daqui a pouco nós vou dar uma olhada tanto na portaria 445, quanto no livro vermelho das espécies ameaçadas. Em se falando de política pública para o ramo da produção de peixes ornamentais, muitos podem achar, mas então a culpa é do governo que não criou incentivos, não fez política, não diminuiu a burocracia para que os produtores pudessem ter mais incentivo. Não é bem assim. Por quê? Porque se você, vamos supor que você seja um investidor, você investiria em um ramo de atividade que você não sabe se dá retorno? Você investiria num ramo de atividade que você nem sabe se existe? Assim é o governo. Para que o governo possa, não só o atual governo, estou falando de todos os governos anteriores também, para que o governo possa modificar as leis de um determinado setor, diminuir a burocracia, fornecer incentivos, fornecer capacitação técnica, fornecer através da Embrapa, através do Sebrae, incentivos e melhorias para as condições de produção desses produtores, ele tem que saber que aquele setor existe, que aquele setor pode ser rentável. E como é que o governo pode ficar sabendo disso? Através da legalização dos produtores. Porque no Brasil, segundo a ABLA, que é a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia,
no Brasil existem em torno de 5.000 produtores de peixes ornamentais. Só que para o governo este número é apenas de 400, pouco mais de 400. Então me fala, um setor tão grande, que movimenta uma grande quantidade de recursos financeiros, mas com pouca representatividade diante do governo federal, você acha que o governo vai criar leis que ajudem aquele setor? Você acha que o governo vai criar incentivos, investimentos para aquele setor? Por isso que é muito importante a legalização. Já está havendo no Brasil alguns movimentos encabeçados pela ABLA, até treinamento já está existindo. Eu terminei agora recentemente um curso de reprodução comercial de peixes ornamentais pela UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos esses movimentos poderão se tornar cada vez mais frequentes. O governo pode liberar mais recursos, pode, através do SEBRAE, da Embrapa, liberar treinamentos, mas contanto que o governo saiba que aquele setor existe, sabe que existem muitos produtores de peixe ornamental do Brasil e que é um setor que tem grande potencial de expansão. Por isso é muito importante a legalização. Mas eu quero falar um pouco sobre duas espécies de peixe para a gente ilustrar melhor, para a gente entender melhor essa situação, essa mudança na nossa legislação. Nós temos aqui nossa querida aruanã, que é um dos peixes mais cobiçados do aquarismo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu mostrar uma matéria que eu achei aqui. Olha só isso aqui. Aruanã, esse peixe pode chegar a custar 300 mil reais. Então é um peixe muito valorizado no mundo. Existe uma grande cobiça por esse peixe nos países asiáticos. Lá nos países asiáticos, o que eles fazem para tornar o peixe mais bonito ainda? Tá vendo o olho dele? O olho da aruana não é assim. Olha só como ele tem essa membrana aqui por cima. O que eles fazem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo esse olhão arregalado assim? Ela tem uma membrana que recobre esse olho, faz com que ele fique mais feio. O que eles fazem? Eles recortam essa membrana. Eu acho isso uma judiação, mas isso vai dar da cultura deles. Mas pra gente o que importa é o seguinte: a aruanã é um peixe muito valorizado no mundo inteiro. Só que até algum tempo atrás, esse peixe tem muito na nossa bacia amazônica, do Tocantins, mas a coleta para fins ornamentais era proibido. Por quê? Era considerado um recurso pesqueiro. Ou seja, eu podia ir lá pescar, matar e comer, mas eu não podia ir lá e pescar e colocar em meu aquário. Esse é um negócio muito complicado, porque nossos legisladores, nossos políticos não entendem que nossos aquários funcionam como um banco genético, uma reserva genética. Vai que aconteça alguma coisa, os peixes entram em extinção lá na natureza. Pode acontecer. Onde iriam se procurar material genético? Nos aquários. Tá, mas esse é um assunto mais complicado. Vamos deixar isso para outro. Um outro peixinho também, que devido à grande burocracia e no nosso erros na nossa legislação, passou por grandes problemas e passa até hoje, é esse carinha aqui, ó. O cascudo zebra. Por ele ser um peixinho muito pequenininho, muito bonito, é muito apreciado pelos aquaristas. No início, alguns anos atrás, quando ele foi descoberto, houve uma grande extração na natureza, o que fez com que ele entrasse em extinção. O governo proibiu sua coleta na natureza devido a ele estar em extinção. Mas, mesmo assim, ele continuou sendo ilegalmente coletado. Muitas vezes para ser enviado para a Colômbia. Por quê? Apesar desse peixe ser um peixe endêmico do Brasil, mais especificamente de uma região da Amazônia, do Rio Xingu, um lugar chamado Grande Volta do Rio Xingu. Ele só tem naquele lugar, não tem mais lugar nenhum do Brasil e mais nenhum lugar do mundo. Lá na Colômbia,
sua exportação era permitido. Mas lá não tem ele, mas tem aqui no Brasil. Então era feita a coleta ilegal e enviada para a Colômbia, e lá eles eram exportados legalmente, o que fez com que sua população diminuísse muito. Mas como se não bastasse ainda, para complicar a vida desse carinha mais uma vez, o que o governo fez? Autorizou a construção de uma hidrelétrica bem na região endêmica dele, na região a região onde ele só existia ali. O que aconteceria com ele? Já tinha pouco, porque a coleta ilegal diminuiu drasticamente sua população. Com a construção dessa hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Belmonte, você já deve ter ouvido falar a polêmica que foi na época do início da construção dessa hidrelétrica de Belmonte, que ia afetar muito a vida dos ribeirinhos que vinham da pesca nessa região, as quantidades de animais que viviam, que eram endêmicas daquela região, que poderiam entrar em extinção. Deixa eu mostrar o local aqui para vocês. Foi uma polêmica muito grande. Esse aqui é o rio Xingu, que bem no alto do Pará, na região da Amazônia. Foi feita uma barragem aqui e outra aqui. O que faria com essa região aqui? Iria diminuir drasticamente a quantidade de água que circularia por aqui. O nível de água aqui, que era água de correnteza, iria diminuir muito, afetando drasticamente. Esse acari zebra, ele entraria em extinção. Por quê? Porque essa região aqui, eu só vivia nessa região, e a água dessa região aqui diminuiria drasticamente, o que realmente aconteceu. Então, aí entrou-se um dilema. Não se podia coletar o acari zebra na natureza, por era ilegal, mas também a hidrelétrica de toda forma seria construída. Aí houve pesquisas, o governo entrou, fez um acordo com a Norte Energia, que construiu a hidrelétrica de Belmonte. Foi desenvolvida pesquisa para a reprodução desse acari zebra em cativeiro. Algumas pessoas que já tinham esse acari zebra em cativeiro começaram a reprodução. Hoje em dia a gente encontra para comprar proveniente de produtores que muitas vezes compraram esses acari zebra de forma ilegal. Tá, vamos dar sequência. O que nós temos à frente? Não temos nada. Seria o fim, mas não é o fim. Vou mostrar para vocês aqui também. O que eu vou mostrar agora? Aparece o livro vermelho, que não é vermelho, das espécies ameaçadas de extinção. Um livro feito pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio. O livro vermelho, que é azul. Aqui nós temos, eu gosto muito desse livro, porque além de trazer todos os dados, morfologia, o ano da descoberta, o local de onde ele era endêmico, ele também traz fotos do peixe. Vamos ver se nós conseguimos achar o nosso zebrinha aqui. Zebra. Como no Brasil não tem zebra, o animal quadrúpede da África, só pode mostrar mesmo nossa carizinha zebra. O nome de Epancisto zebra. Eu falei errado naquela hora. Epancisto zebra foi descoberto por esses dois caras aqui em 1991. Cascudo comum, zebra imperial, também é outro nome dele. Acari zebra, zebrinha, cascudo zebra. Criticamente em perigo, ou seja, existe muito pouco na natureza. Podemos ver aqui que ele é endêmico da Amazônia. E aqui traz toda uma descrição por que ele está em extinção, o que causou que ele entrasse em extinção. Aqui mostra a região. Depois eu consigo dar um zoom nisso aqui. Aqui mostra a região de onde ele é endêmico. Só tem ele nessa região aqui, que é aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, lá da volta grande do rio Xingu, onde construíram a hidrelétrica de Belmonte.
Vamos ver agora a portaria 445. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Portaria 445, aqui está ela. Aqui nós temos uma lista de 475 espécies que não podem ser coletadas na natureza. Esta é uma das listas que deve ser obedecida, de organismos que não podem ser coletados na natureza, que não podem ser reproduzidos em ambiente artificial. Exceto que, mas ainda mesmo assim o governo ainda criou, felizmente, um artifício que pudesse garantir que alguns organismos aquáticos, alguns peixes, fossem reproduzidos em cativeiro. Se tem um peixe, igual por exemplo a carizebra, que está seriamente ameaçado de extinção, com uma autorização do IBAMA, você pode coletar esse peixe na natureza e fazer a reprodução em cativeiros, pode desenvolver técnicas, desenvolver tecnologia para que esse peixe seja desenvolvido, seja reproduzido em cativeiro. Ou seja, o que aconteceu então, a partir do dia 1º? Resumindo, vou fazer um resumo geral. O que aconteceu a partir do dia 1º de maio? O governo acabou com boa parte daquela burocracia, não só para a coleta e produção, mas também existia uma lista, um documento chamado GT Point, que era para transporte, que era muito complicado, ele não era online, ele era manual, então era muito complicado os produtores coletarem, tirar esse documento, emitir. Então o governo acabou com esse GT Point. E também, hoje em dia, vamos supor que aquela lista a instrução normativa tem mais ou menos 500, vamos supor 1.000, 1.000 e pouco daquela aquela do livro vermelho, que é azul. Vamos supor que em 2.000 você não possa coletar, que esteja ameaçada de extinção. Só que você tem 5.140, se não me engano. Menos 2.000, fica mais de 3.000 peixes ainda que podem ser capturados e podem ser reproduzidos em cativeiro. Então aumentou muito. Foi uma desburocratização que facilitou muito a vida, não só do cara que trabalha lá, do piabeiro que faz a coleta, como do reprodutor, como do atacadista, como do distribuidor, como do atravessador, como do lojista que vai vender diretamente para o aquarista. Facilitou muito a vida de toda a cadeia produtiva de peixes ornamentais. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não tenho. Era só isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Espero que você saiba que agora o que você pode, o que você não pode reproduzir. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!